Os Dragões, Murilo Rubião. Os primeiros dragões que apareceram na cidade muito sofreram com o atraso dos nossos costumes. Receberam precários ensinamentos e sua formação moral ficou irremediavelmente comprometida pelas absurdas discussões surgidas com o chegar deles ao lugar. Poucos souberam compreendê-los, e a ignorância geral fez com que, antes de iniciada sua educação, nos perdêssemos em contraditórias suposições sobre o país e raça que poderiam pertencer. A controvérsia inicial foi desencadeada pelo vigário. Convencido de que eles, apesar da aparência dócil e meiga, não passavam de enviados do demônio, não me permitiu educá-los. Ordenou que fossem encerrados numa casa velha, previamente exorcismada, onde ninguém poderia penetrar. Ao se arrepender de seu erro, a polêmica já se alastrara, e o velho gramático negava-lhes a qualidade de dragões, coisa asiática de importação europeia. Um leitor de jornais com vagas ideias científicas e um curso ginasial feito pelo meio, falava em monstros antediluvianos. O povo benzia-se, mencionando mulas sem cabeça, lobisomens. Apenas as crianças que brincavam furtivamente com os nossos hóspedes sabiam que os novos companheiros eram simples dragões. Entretanto, eles não foram ouvidas. O cansaço e o tempo venceram a teimosia de muitos. Mesmo mantendo suas convicções, evitavam abordar o assunto. Dentro em breve, porém, retomariam o tema. Serviu de pretexto uma sugestão do aproveitamento dos dragões na tração de veículos. A ideia pareceu boa a todos, mas se desavieram asperamente quando se tratou da partilha dos animais. O número destes era inferior ao dos pretendentes. Desejando encerrar a discussão, que se avolumava sem alcançar objetivos práticos, o padre firmou uma tese. Os dragões receberiam nomes na pia batismal e seriam alfabetizados. Até aquele instante, eu agira com habilidade, evitando contribuir para exacerbar os ânimos. E se, nesse momento, falou-me a calma, o respeito devido ao bom pároco, devo culpar a insensatez reinante. Irritadíssimo, expandi o meu desagrado. São dragões! Não precisam de nomes nem do batismo! Perplexo com a minha atitude, nunca discrepante das decisões aceitas pela coletividade, o reverendo deu largas à humildade e abriu mão do batismo. Retribuí o gesto, resignando-me à exigência de nomes. Quando, subtraídos ao abandono em que se encontravam, me foram entregues para serem educados, compreendi a extensão da minha responsabilidade. Na maioria, tinham contraído moléstias desconhecidas e, em consequência, diversos vieram a falecer. 2 sobreviveram, infelizmente os mais corrompidos. Mais bem dotados em astúcia que os irmãos fugiam. À noite, do casarão iam se embriagar no botequim. O dono do bar se divertia vendo os bêbados. Nada cobrava pela bebida que lhes oferecia. A cena, com o decorrer dos meses, perdeu a graça, e o botiquineiro passou a negar-lhes o álcool. Para satisfazerem o vício, viram-se forçados a recorrer a pequenos furtos. No entanto, eu acreditava na possibilidade de reeducá-los e superar a descrença de todos quanto ao sucesso da minha missão. Valia-me da amizade com o delegado para retirá-los da cadeia, onde eram recolhidos por motivos sempre repetidos: roubo, embriaguez, desordem. Como jamais tivesse ensinado dragões, consumia a maior parte do tempo indagando pelo passado deles,
famílias e métodos pedagógicos seguidos em sua terra natal. Reduzido o material, colhi dos sucessivos interrogatórios a que o submetia. Por terem vindo jovens para nossa cidade, lembravam-se confusamente de tudo, inclusive da morte da mãe, que caíra num precipício, logo após a escalada da primeira montanha. Para dificultar a minha tarefa, ajuntava-se a debilidade da memória dos meus pupilos e o seu constante mau humor, proveniente das noites mal dormidas e ressacas alcoólicas. O exercício continuado do magistério e a ausência de filhos contribuíram para que eu lhes dispensasse uma assistência paternal. Do mesmo modo, certa candura que fluía dos seus olhos obrigava-me a revelar faltas que não perdoaria a outros discípulos. Odorico, o mais velho dos dragões, trouxe-me as maiores contrariedades. Desastradamente simpático e malicioso, alvoroçava-se todo à presença de saias. Por causa delas, e principalmente por uma vagabundagem inata, fugia às aulas. As mulheres achavam-no engraçado, e houve uma que, apaixonada, largou o esposo para viver com ele. Tudo fiz para destruir a ligação pecaminosa e não logrei separá-los. Enfrentavam-me com uma resistência surda, impenetrável. As minhas palavras perdiam o sentido no caminho. Odorico sorria para Raquel, e esta, tranquilizada, debruçava-se novamente sobre a roupa que lavava. Pouco tempo depois, ela foi encontrada chorando perto do corpo do amante. Atribuíram sua morte e tiro fortuito, provavelmente de um caçador de má pontaria. O olhar do marido desmentia a versão. Com o desaparecimento de Odorico, eu e minha mulher transferimos o nosso carinho para o último dos dragões. Empenhamo-nos de sua recuperação e conseguimos, com algum esforço, afastá-lo da bebida. Nenhum filho talvez compensasse tanto o que conseguimos com amorosa persistência. Ameno o trato, João aplicava-se aos estudos, ajudava Joana nos arranjos domésticos, transportava as compras feitas no mercado. Fim do jantar, ficávamos no alpendre a observar sua alegria, brincando com os meninos da vizinhança. Carregava-o nas costas, dava cambalhotas. Regressando, uma noite, da reunião mensal com os pais dos alunos, encontrei minha mulher preocupada. João acabara de vomitar fogo. Também apreensivo, compreendi que ele atingira a maioridade. O fato, longe de torná-lo temido, fez crescer a simpatia que gozava entre as moças e rapazes do lugar. Só que, agora, demorava-se pouco em casa. Vivia rodeado por grupos alegres a reclamarem que lançasse fogo. A admiração de uns, os presentes e convites de outros, acendiam-lhe a vaidade. Nenhuma festa alcançava êxito sem a sua presença. Mesmo o padre não dispensava o seu comparecimento às barraquinhas do padroeiro da cidade. 3 meses antes das grandes enchentes que assolaram o município, um circo de cavalinhos movimentou o povoado. Nos deslumbrou com audazes acrobatas, engraçadíssimos palhaços, leões, amestrados, e um homem que engolia brasas. Numa das derradeiras exibições do ilusionista, alguns jovens interromperam o espetáculo aos gritos e palmas ritmadas. Temos coisa melhor! Temos coisa melhor! Julgando ser brincadeira dos moços, o anunciador aceitou o desafio. Que venha essa coisa melhor! Sob o desapontamento do pessoal da companhia e os aplausos dos espectadores, João desceu ao picadeiro e realizou sua costumeira proeza de vomitar fogo. Já no dia seguinte, recebia várias propostas para trabalhar no circo. Recusou-as, pois dificilmente algo substituiria o prestígio que desfrutava na localidade.
alimentava ainda a pretensão de se eleger prefeito municipal. Isso não se deu. Alguns dias após a partida dos saltimbancos, verificou-se a fuga de João. Várias e imaginosas versões deram ao seu desaparecimento. Contavam que ele se tomara de amores por uma das trapezistas, especialmente destacada para seduzi-lo, que se iniciara em jogos de cartas e retomara o vício da bebida. Seja qual for a razão, depois disso muitos dragões têm passado pelas nossas estradas, e por mais que eu e meus alunos, postados na entrada da cidade, insistamos que permaneçam entre nós, nenhuma resposta recebemos. Formando longas filas, encaminham-se para outros lugares, indiferente aos nossos apelos.